Então, queres montar um aquário? Ok? Nós temos os vídeos para ti, portanto fica connosco porque esta é a Franco Roupa. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Frag Room. Desta vez vamos seguir algumas perguntas dos nossos subscritores e vamos falar sobre uma coisa que eu acho que ao final de 4 anos nunca falámos, que é, então, vocês querem montar um aquário de água salgada, ok? Muita gente nos vem falar que querem passar de água doce para água salgada ou que gostavam de começar em água salgada e faz imensas perguntas e então nós vamos tentar sintetizar as perguntas que nos fazem e criámos aqui um vídeo, no fundo são 3 partes, ok? Em que vamos falar-vos sobre como é que hão de montar um aquário de água salgada. Neste vídeo vamos falar especificamente sobre equipamento. Essa é que é a grande verdade. E vamos falar sobre como é que se chega, pelo menos até à estrutura e ao vidro. Ok? Já com as coisinhas todas. Próximo vídeo falaremos sobre... Sim, não faz mal. Próximo vídeo falaremos sobre como é que se faz o ciclo do aquário e como é que se pode começar a introduzir peixes e corais, e no terceiro vídeo sobre a manutenção a fazer e a maturação do aquário. Sim, vamos falar o nosso método. Sim, aquilo que a gente tem feito até agora. Claro. Portanto, vamos à obra. Tipos de aquário que vocês podem ter ou que podem adquirir. Independentemente de serem das dimensões do aquário, há sempre coisas que é preciso referir, em que aquários pequenos, normalmente até 70 litros, têm uma SAMP já embutida, muitos deles, se forem de stock, ou então podem ter aquários um bocadinho maiores e ter uma SAMP remota, como nós temos aqui, uma SAMP em baixo do aquário. E depois a questão da coluna seca, okay? Onde é que vocês têm a coluna seca, ou pelo menos a parte que depois faz a ligação à SAMP. E nós, por acaso, temos do lado direito neste, mas... Sim. E não estamos arrependidos, por acaso, acho que não. Acho que lateralizado é sempre melhor do que ao longo do aquário todo. Pois. E nós já tínhamos visto até aqueles que têm aquela coluna atrás, que aquilo é sempre um bocado esquisito, uma vez que depois tem os tubos por baixo. Muito. Sim. Animal, passagem por sim, trás, sim. ladrão. Mas depois tem aquela parte de fora do aquário, que está um vidro ali colado, que aquilo deixa sempre um bocado assustado. Eu acho que o Carlos está a falar muito bem. Fala muito bem. Fala. Acho que aí há um ponto muito importante quando se escolhe o aquário, onde é que vai estar a coluna seca, porque isso mexe com o aspecto do aquário geral e com o interior do aquário também, quando se vai ver a rocha, os corais e os peixinhos e tudo isso. Agora, aquilo que o Carlos está a dizer é aquilo que a experiência que nós temos, nós colocamos a coluna seca num canto, normalmente fazemos no canto direito, como eu tinha também um aquário, e este aqui que tenho em casa também da Red Sea, a coluna é pequenina atrás. Sim, no meio. Uma coluna seca atrás, mas o aquário já vinha feito de fábrica, porque aquilo funciona bem àquele nível. Agora, uma coisa é um ponto importante que a nossa aprendizagem nestes anos, que é, eu e o Carlos não gostamos de todo de ter aquilo que ele está a dizer, que é um acrescento ao aquário com tubagem, como já vimos pessoal que tem em casa, por fora, com tubos por fora do aquário, em que 99% das pessoas já teve ou uma pinga de água no chão, ou uma não há nenhum gajo da aquariofilia que não... Nem que seja na montagem. Não tenha fugas de água. O aperto ficou um bocadinho esquisito e que vingou... Olha, aliás, eu o cara já é das melhores pessoas. Isto aqui não vai sair água. E passar um bocadinho, pique, começa a pingar água. Por isso nós sempre
que montamos o aquário e aconselhamos ao pessoal é pôr, pelo menos tudo o que seja material, equipamento, coluna seca, em cima de algum sítio, ou seja, a área circunscrita, pouca coisa a passar e cabos e não sei o quê. Mas pronto, achamos que é mais simples fazer isso. O pessoal pode achar que não fica tão bonito por causa da coluna seca dentro da água, mas dentro da água à vista, mas bem colocado, pode compensar essa trabalheira toda. Agora é uma opção do pessoal. Mas não se esqueçam que, como primeiro dado que o Carlos disse, que se a decisão de onde, como e como é que se faz a ligação à SAMP da coluna seca é uma questão a decidir logo no início do tipo de aquário. E isso leva-nos também a outra questão, que é o layout do aquário e como é que podem adquirir o vosso aquário. Ou seja, vocês podem mandar fazer um aquário ou comprar um aquário já feito. O Daniel comprou um Red Sea. Sim. Agora há pouco tempo, como vocês sabem, mas nós sempre mandámos fazer os nossos aquários e sempre decidimos os nossos aquários. São os nossos aquários, são vários. Mas sempre mandámos fazer os nossos aquários e gostamos de projetar e achamos que isso também faz parte. E há muita gente que gosta. Quando projetamos um aquário, o que é que temos em consideração e quais é que são as nossas preferências? O que é que tu dirias? As preferências o que temos de ter vidro. Temos que escolher primeiro o vidro ou acrílico. Em Portugal não vale a pena falar muito do acrílico porque não se faz muita coisa de acrílico por medida, mas deve-se fazer. Mas a opção no país é sempre praticamente o vidro. O tipo de vidro, se é um vidro extra claro, que normalmente é mais caro, se é um vidro mais barato, em que vocês olham e pensam que o vidro... Ou seja, o vidro, também aprendemos muito com este hobby nesse sentido, o vidro não é sempre transparente. É mais transparente ou menos transparente. Daí, o vidro é mais ou menos barato consoante essas características de rigidez, durabilidade, muita coisa está inerente a isso. Ou seja, essa decisão é importante porque aumenta o custo. Há também já aquários já feitos por medida, já feitos das marcas que fazem os aquários sem ser feito por medida, que já trazem os tais vidros extra claro. Convém que o vidro seja de qualidade para alguém que seja muito exigente na visualização dos seus corais e peixes, porque isso tem uma influência muito grande. Podem achar que não, mas muito grande. Se vocês repararem, se olharem para os vidros de lado, pela espessura do vidro, às vezes ele é verde escuro ou pode ser muito clarinho, praticamente transparente. Isso influencia muito na visualização geral depois do aquário. E isso tem que ser uma decisão também a ser tomada. As dimensões que eu ia lá, acho que é muito importante ao final de muitos anos, quer dizer 10 ou 12 ou 13 está relacionado com a litragem. Está relacionado com a litragem. Achamos também, conforme o pessoal faz as perguntas, tenho um aquário de 20 litros, tenho um aquário de... O que é que acham que é porreiro para montar um aquário, 50 litros, 100 litros? Aquilo que eu acho que faz mais sentido é ir pelo meio. Pelo meio é nem muito grande, nem muito pequeno. Vamos um bocadinho por essa questão. No meio é que está a ver tudo e acho que estar a montar um aquário muito pequeno pode ser muito limitativo, muito grande. Acho que é um horror. Uma pessoa que não tem ainda experiência de estar a montar um aquário grande. Pode até correr melhor, ou seja, para chegar à conclusão qual é o tamanho do aquário, se tem de ser grande, se tem de ser pequeno e os amigos vão ver uma coisa grande. É focarmos por primeiro, para iniciar o hobby, ir pelo mediano, uma coisa relativamente agradável, mas nem seja grande, nem seja pequeno, para aprendermos o hobby, para chegarmos a conclusões e para depois poder progredir no hobby. Acho que é importante. Isto depois está inerente aos custos, claro que é sim. Muito importante, que é um aquário... Quanto maior, ainda no outro dia o Carlos estava a perguntar qual é que era a minha experiência com o Red Sea em casa. Visto que eu tinha um aquário de 400 litros, ou 360, ou 400, e agora tenho um de 170. A minha experiência em casa é que tem muito menos custo, obviamente. Não só, e é preciso que se note isso, que é não só a questão das manutenções, claro, ou seja, sim. Usam menos sal, usam menos balings, ou produtos que possam querer adicionar ao vosso aquário, sim. Ou mesmo comida para peixe, porque vão ter inerente menos peixe dentro do aquário, ou mais peixe. Mas também a questão do custo energético. Ou seja, quando chega à parte do inverno em que tem que se aquecer o aquário, ou à parte do verão em que tem que se arrefecer o aquário. O custo energético também tem um impacto muito grande. Eu acho que isso aí, o fator determinante que muita gente, o hobby é caro e tudo isso, então comecem com um aquário mais pequeno,
porque depois os custos são sempre diluídos, galopantes. Né? É óbvio que um aquário de 100 litros, um aquário de 200 vai gastar o dobro de sal, vai gastar o dobro de produtos para a alimentação de corais, vai gastar o dobro de tudo, eventualmente. Depois, há uma coisa também importante aqui, que é a questão da se for feito por medida, se não for feito por medida o aquário, se é um aquário que já vem de fábrica feito, na questão da dimensão e da organização da área. Ou seja, a colocação de iluminação, a iluminação é muito importante. Porquê? Porque um aquário retangular que não seja um cubo, percebem? Pode ter necessidades de iluminação de forma diferente. E isso aí também é preciso ter muita atenção. Para quem quer reduzir o custo em casa e ter um aquário que funcione, que seja bonito, se calhar um cubo é uma opção porreira para alguém ter em casa com uma iluminação fixe, do que estar a pôr o mesmo, em vez de ter um cubo, estar a pôr um retângulo e depois tem que pôr a iluminação a dobrar para conseguir ter cobertura suficiente para os diferentes tipos de corais. E isso leva-nos à iluminação. Ou seja, quando vocês já têm o aquário em si, ou seja, quando já definiram o tipo de aquário, já definiram o tipo de vidro, obviamente quando definirem o aquário vão ter que ter um sítio onde pôr e podem mandar fazer uma estrutura metálica, ou na loja onde mandarem fazer o aquário eles já podem projetar um móvel, ou mesmo o aquário que comprarem de stock já trará um móvel com isolamento devido para poderem integrar depois a SAMP e o restante equipamento. Têm que passar efetivamente ao equipamento. E uma das decisões mais difíceis de se tomar, provavelmente, não é em relação a que tipo de iluminação, mas qual a iluminação. E quando eu digo qual a iluminação, é sempre qual a marca que se usa, qual o tipo de calha, tipo se de é um foco, se não é. Sim. E nós já no Nacho, na primeira montagem que fizemos, tínhamos de um lado T5s e do outro LEDs, já para conseguirmos fazer o comparativo. Neste voltámos a fazer outra vez a mesma coisa. Não somos defensores de T5s, mas gostamos do espectro que as T5s dão. É mais, tem um custo e aporta sempre um custo maior, e dá um espectro muito diferente e uma luz muito mais diluída, não tem shimmering dentro do aquário. Já o LED, vocês podem ter aqui um espectro diferente, uma coloração diferente, já podem ter vários clusters de LEDs de colorações diferentes que permite uma integração melhor dentro do aquário. E, portanto, é uma questão de avaliação de custos-benefícios. Sim, os tipos é o que o Carlos está a dizer. Há vários tipos de iluminação para os aquários, mas os que se mantêm, por assim dizer, ou que não vamos falar dos HQIs e dessas coisas, que eu e ele nunca usámos nem. Essa tecnologia é uma tecnologia mais antiga, já estamos fartos de saber que também imita mais o sol, toda a gente já sabe que funcionam. Agora, em termos efetivos e práticos, as T5 é o que se usa e os LEDs. E é o que o Carlos está a dizer, há diferenças, as T5 gastam mais eletricidade, os LEDs são mais económicos, os LEDs são ajustáveis mais ajustáveis em determinadas situações do que as T5. As T5 são mais limitativas, mas ao mesmo tempo há quem defenda que tem provas dadas, há quem defenda não, tem provas dadas mesmo no mundo do crescimento dos corais. Agora, é uma decisão a ter. Há a possibilidade das híbridas, das iluminações híbridas, é muito importante, não, é boa. Porquê? Porque podem ter o bom dos dois mundos, que é o que muita gente está a arrancar para isso, podem ter o bom dos dois mundos. Estamos também fartos de saber que só a iluminação LED é mais que suficiente. Há grandes aquariofilistas que utilizam e lojas, grandes aquários, lojas, empresas de propagação que utilizam só com LED. Eu em casa só tenho LED, mas também vos aconselhamos para iniciar um hobby aconselhamos, quer dizer, que é giro também colocarem nas vossas contas a questão das T5, porque se calhar uma calha T5 custa 3 vezes menos no arranque inicial do aquário. E isso é muito importante a ter em conta. E pronto. E tão importante como a iluminação será a circulação da água dentro do aquário. A circulação da água. Tanto ou mais importante. A questão é, a circulação vai ser feita de duas maneiras, ok? Dentro da coluna d'água ou da SAMP para a coluna d'água.
e vice-versa. Ou seja, Ou mas sim. ali vai sempre cair para a SAMP por gravidade e depois tem que subir por gravidade, pela força de uma bomba. Chamada bomba de retorno. E a nossa experiência diz-nos uma coisa que nos últimos anos temos vindo cada vez mais a concordar. Vocês podem ter bombas em que conseguem controlar tudo. Wave modes, conseguem controlar a intensidade, conseguem ter feed modes, conseguem fazer tudo isso. Mas convém pensar que uma vez estragado esse controlador, vocês não conseguem trabalhar mais usar a bomba. Ou seja, ela depois não fica no modo automático. Zero. Estragou o controlador, queimou o controlador. Portanto, tem que pesar aqui os prós e os contras disso, inclusivamente nas marcas, porque há muitas marcas que, e podíamos falar de marcas muito boas, mas acho que este não é o vídeo para isso, ou seja, isso é uma decisão que vocês devem tomar, mas há marcas muito boas que custam na ordem dos milhares de euros, que fazem bombas que são e que têm controladores e que são impecáveis e duram 20 anos, se for preciso. E depois há marcas em que fazem para a marca X, para a marca Y, empresas que fazem para a marca X, para a marca Y, e é mais ou menos, mais plástico, menos plástico, é mais ou menos a mesma coisa. Portanto, convém pesar aqui às vezes os prós e contras nisso. Mas a bomba de retorno tem que estar sempre ajustada à litragem do aquário. Ou seja, quando vão ver as especificações, procurem pela litragem para conseguirem saber qual é que é o turnover, ou seja, quantas vezes é que a água passa na SAMP. E depois tem as chamadas bombas de circulação, que são aquelas que vão integrar a coluna de água dentro do aquário, que são provavelmente também das mais importantes. São das mais importantes. Dentro do hobby, e também são daquelas decisões em que não são fáceis de tomar, uma vez que podem ter uma mancha muito grande dentro do aquário, ocupada por uma bomba, ou não. Ou não. Como tu tens as tuas em casa. Sim, eu é como o Carlos está a dizer, pá, até o escumador antes tinha um DC, que até tivemos aqui a usar aqui na Frag Room. Agora, eu que cada vez mais estou, infelizmente ou felizmente, a trocar por coisas mais simples. Já tivemos com controlador, eu tenho em casa com controlador e temos aqui. O que é porreiro, acho eu, para o pessoal fazer no início é, quando forem pensar na circulação do aquário, da coluna d'água, é muito importante a circulação, óbvio, não é? Estamos a falar do mar, estamos a falar de corais e o movimento da água é essencial. Da água. E a oxigenação da água, não estamos a falar de um blackwater, de um aquário de lago, nada disso. Quando isto acontece, nós temos que pensar principalmente em duas coisas, que é custo energético. Normalmente as bombas têm um custo energético baixo, o que não é mau, mas é ver os watts, custo energético vai estar 24/7 ligado, e a circulação ser alternada. Ou seja, num aquário como o meu de casa, para vocês perceberem, num aquário com 100 e tal litros, basta meter uma bomba que esteja, por exemplo, numa força contínua, que esteja sempre ali a rodar, por assim dizer, e outra bomba que vá fazendo algo alternado. Porque o meu aquário é tão pequeno, e é um cubo, que não compensa estar ali com bombas ali, para parece que estamos... Não é suficiente, ou seja, não é necessário ter muitos controladores, muitas bombas automatizadas, uma faz pulse mode a determinada hora, porque o aquário realmente é pequeno. É a conclusão que nós chegamos, porque há pessoas que têm aquários com SPS pequenos, e que têm uma circulação muito acessível, desde que tenham boa circulação e de alguma forma alternada. É isso que o pessoal tem que tentar utilizar. Nós temos, como o Carlos disse, não interessa, estamos a falar aqui de marcas e de equipamentos, mas eu e o Carlos já muitas vezes estamos a colmatar problemas que tínhamos com bombas mais acessíveis e que fazem o mesmo trabalho e que às vezes até têm mais capacidade de rotação. E depois entramos também num aspecto que às vezes é sobrevalorizado e não deixa de ter a sua importância, mas é a questão da temperatura do aquário. Okay? A temperatura do aquário é mantida por um termostato simples, okay? Como provavelmente quem vem da água doce já conhece. Quem nunca entrou na aquariofilia há de imaginar como é que se mantém o aquário a uma temperatura constante. Sim. Nós usamos os mesmos termostatos desde que começámos a montar aquários. E aqui se mantém. O único conceito que nós damos é sempre a questão da redundância de terem dois em vez de um a partir, por exemplo, dos 100 litros. Compensa sempre, tanto para não estar sempre ligado e entrar em esforço, como para conseguirem compensar caso um se estrague,
têm sempre a possibilidade de o outro continuar a funcionar e nunca perderem ali a temperatura e nunca haver essas quebras. E depois vamos para... isto é o tipo de equipamento que fica numa SAM, tal e qual como todo o conjunto de equipamentos de filtração. Exatamente. Nomeadamente aqueles que muitos chamam o pulmão do aquário, mas nós já chegámos à conclusão, pelos vários vídeos que vemos, que há muita gente que vive sem pulmão, porque há muita gente que não tem escumador, e é o escumador. Ou seja, também é daqueles gastos que às vezes é sobrevalorizado dentro do hobby. Uma vez que há muitos aquários que sobrevivem bem sem o escumador, nomeadamente aquários de moles, e que podem, e que são aquários muito bonitos. O escumador é essencial para nós os dois que estamos habituados a ter aquários e gostamos de trabalhar, quer dizer, ver os nutrientes estão altos, estão baixos e depender um bocadinho da escumação, para nós estamos habituados a isso. Agora, para montarem um aquário, a questão do início ou do fim não se põe muito aqui, porque para montar um aquário, se o custo, se é um aquário de 40 litros, ou de 30 litros, ou de 50 litros, se o custo da montagem é complicado, para quem vai montar, o escoador pode ser uma coisa que seja adicionada mais tarde. Aliás, isso depois tem que ser contabilizado pelo layout original da SAP e tudo, para ter ver o escumador lá ou não é? O escumador, há escumadores muito baratos hoje em dia, depois também falaremos noutra altura, já viram eventualmente nós vídeos sobre escumador, dá uns que fazem menos barulho, mais barulho, mas o escumador é e não é essencial para uma primeira montagem ou para se começar a dar os primeiros passos na aquariofilia. Não nos podemos esquecer disso. É verdade, até porque depois tem outros métodos de filtração, nomeadamente as mídias, as rochas, a rocha, o arião, depois iremos falar no próximo vídeo, e portanto esse tipo, as próprias rochas que agora há mais porosas e que têm uma porosidade e uma capacidade de fixação de bactérias muito maior, e portanto isso também vai ajudar a filtrar em aquários mais pequenos e portanto permite acabar com mais completo e acabar com o próprio escumador, ou seja, se tem mais bactérias não vai precisar tanto. E com as TPAs e percebemos que com a TPA conseguimos manter os níveis ali, se calhar um aquário com... E estarmos a falar disto é estar a discutir coisas que não são discutíveis, mas é a questão de que possivelmente num aquário pequeno em casa ou num primeiro aquário com uma TPA recorrente, se calhar o escumador não faz muita coisa ali. Se tivermos muitos peixes dentro, se calhar um escumador faz sentido já desde o início. Isso tem a ver muito com a ótica. Há coisas acessíveis hoje em dia, é o pessoal também perceber em tudo o que acompanha, um conselho que eu e o Carlos damos muitas vezes, há escumadores que podem ser mais caros do que o próprio aquário. Por isso, é ver, fazerem as contas, é verdade. E há pessoal que nós conhecemos que tem os escumadores mais caros do que o aquário inteiro. E há outros que têm escumadores do mais barato que há e que o aquário funciona. Sim. E depois também tem, ou seja, isto entra depois na parte ainda falando sobre filtração, sobre outros métodos de filtração, nomeadamente as filter-socks, que nós não utilizamos no nosso aquário, a não ser que tenhamos que apanhar alguns detritos que haja na coluna d'água, ou os próprios refúgios, que é a primeira coisa que nos perguntam, que é sempre, mas se eu montar um aquário posso ter um refúgio de algas? Eu digo, o hobby pode ser o mais complicado que vocês quiserem. Claro que sim. Agora, podem ter refúgios de deep sand beds e refúgios de algas e o que quiserem. Se é necessário para arrancar com um aquário e terem um aquário bonito, não é. Basta investir um bocadinho mais em know-how e informarem sobre como é que conseguem manter um aquário de uma forma simples, sem recorrerem dessa forma. Quando vocês virem a questão das filter socks, é óbvio que as filter socks, há pessoal que eu sem filter sock é impossível ter um aquário. Obviamente, eu percebo isso, nós percebemos isso. Nós já tivemos aqui filter socks, em minha casa já usei da marca do meu aquário filter socks, vou-vos dizer aquilo em top, passado dias em top, e é tirar a filter sock, é lavar, depois colocar a filter sock ou lavar com lexívias e tirar a lexívia, ou colocar na máquina, é sempre para mim estranho. Sim. E se o aquário tiver maturado com um bom ciclo de bactérias, ciclo quer dizer, sem as bactérias fizerem o seu ciclo como deve ser, a transparência da água,
pá, fica tão boa que às vezes a Filtrasoc pouco ou nada faz. Sim. A não ser que vocês façam uma limpeza, façam uma TPA, vão retirar algo, aí colocam Filtrasoc e depois utilizam-na naquela semana e eventualmente podem-na descartar mais tarde, porque o vosso aquário, quando estiver maturado, bem não estabilizado, vocês detrito. não veem tanta sujidade para estar a utilizar Filtrasoc. Para aquelas pessoas mais exaustivas e gostam de ter o polimento da água, como se diz, e o Filtrasoc ser aquele que gostam, o mais fino possível, óbvio, usem à vontade, mas isso isso já depende de cada um. Agora, falando sobre outros itens que são acessórios ao aquário e que muitas vezes também nos perguntam, mas a questão dos UV, que nós fazemos sempre uma montagem e temos sempre um UV associado, ok? Neste aquário começámos e notámos alguma diferença no início, nos outros aquários notámos alguma diferença sem, portanto o UV é sempre uma questão de segurança mais por causa dos peixes, por causa de algumas algas, por causa de algumas coisas dentro do aquário que possam aparecer que são menos desejáveis. Não é essencial, lá está, é um daqueles produtos que não é essencial, da mesma forma como não é essencial um repositor de osmose, mas dá muito jeito. Dá muito jeito para colocarem o nível da salinidade sempre certinho. É para isso que serve o repositor de osmose. Perde por evaporação determinada água, é recolocar determinada água de osmose no vosso aquário que evaporou com o repositor de osmose, e isso é feito de forma gradual e praticamente automática. A questão aqui é que pode ser em aquários pequenos. As diferenças de salinidade são mais exigentes, ou seja, ele não pode variar mais porque é um aquário mais pequeno, um aquário maior, evaporar 1 litro por dia, a gente repor 1 litro todos os dias à mão é um bocado indiferente. Tu, por acaso, tens por queda, ou seja, por gravidade. E não está fora de questão colocar um em minha casa, porque a sampa é tão pequena. O aquário é tão pequeno, vou estar a pôr lá mais cabos, mais sujidade, mais coisas agarradas, quando mais uma coisa tão simples como uma boiazinha... uma boiazinha, gravidade, pinguinha, e está feita a reposição de osmose, no meu caso. E por falar em osmose, vamos por último endereçar aqui um equipamento que depois recai sobre o tipo de aquário que vocês querem ter. Que é, eventualmente vão querer pôr água dentro do vosso aquário e podem fazê-lo de várias maneiras. Podem enchê-lo com água da torneira e depois terem que usar um descolorizante. Podem usar água do mar e irem à vossa loja, à vossa local fish store, e comprarem água do mar e encherem o vosso aquário. Ou podem ter um purificador por osmose inversa. E aí sim já é mais um custo que têm que alocar um espaço para ter o equipamento. Ele tem que estar ligado à canalização, que é para a água entrar. Não é um bicho de 7 cabeças. Não é zero bicho de 7 cabeças, mas tem que ter um espaço próprio, para um esgoto e uma torneirinha que é para ele ter pressão e conseguir fazer água. Claro. Isso é uma coisa que, para terem uma ideia, eu, como tenho um aquário pequeno, antigamente estava várias horas por semana a encher a água de osmose. Para fazer TPA. Ou seja, o trabalho diminuiu-se para menos de metade agora em minha casa por causa disso. O aquário é pequeno. Isto eu estou sempre a dizer isto, que é bom o pessoal perceber, para não se pedirem logo em coisas muito grandes. Porque eu estou a ter muito menos trabalho com o meu aquário agora, porque é mais pequeno. Mas pronto, isso é tudo estilo, como sempre. Água de osmose não. Quanto ao equipamento de osmose, pronto, vocês também já têm os vídeos nossos aí, que já falámos, já temos unboxings da V2 Puro. Sim, disso. E pronto, tem vários níveis. Há, como vocês sabem, baratas, simples, como há complexas, sistemas de filtragem, por isso. De uma forma muito sumária, o hobby pode ser complicado e caro se vocês quiserem, simples e barato se vocês quiserem. E, dentro deste hobby, não há verdades absolutas. Ou seja, vocês podem manter uma coluna de água só com iluminação e circulação, ou podem ter sampes e sampes traseiras, e anti-sampes e câmaras, e funciona para uns e funciona para outros. Informem sempre junto da vossa loja de aquários, da vossa loja de aquariofilia, falem, perguntem, tirem as dúvidas todas e pesquisem sempre muito na internet e vejam vídeos como este, porque não há verdades absolutas, certo? Certo. Portanto, próxima semana ou próximo vídeo cá estaremos. Não se esqueçam e não percam as próximas 2 partes, onde iremos falar sobre
como é que chegamos a meter peixes e corais aqui dentro e quais os passos a tomar em conta e, por último, como fazemos a manutenção dos nossos aquários. Não se esqueçam de nos subscrever nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Esta é a Frag Room. Até para a semana.